voltar, levarei o meu povo para comigo estar. Eu irei preparar. Aleluia, Jesus está voltando. Os sinais estão a se mostrar. O seu povo está esperando. Tudo diz que Jesus voltará. Vimos fome, pestes e guerra, terremotos em vários lugares. Jesus disse assim: tudo terá um fim, só não passará quem estiver feliz. Aleluia, Jesus está voltando. Os sinais estão a se mostrar. O seu povo está esperando. Tudo diz que Jesus voltará. Ele vem, ele vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele vem, ele vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por este louvor maravilhoso, que os irmãos entoaram aqui conosco nesta noite. Agradeço pela presença da igreja nesse local. Eu vou pedir para vocês colocar em pé e para nós lermos uma palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5 e versículo 13. Mateus, no capítulo 5, versículo 13. Nós temos uma mensagem para dizer para os irmãos. Às vezes a gente fica naquela dúvida se vai fazer uma live, se não vai fazer, como vai fazer. Só que a Bíblia diz que tudo que não é de fé é pecado. Se a gente esperar as condições perfeitas, essas não vão existir e nós nunca vamos fazer nada, se não tiver fé e confiança em Deus, né? Então a gente tem que ter fé para servir ao Senhor. Então diz aqui, no capítulo 5 de Mateus, versículo 13: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Os irmãos podem tomar seus lugares. Irmãos, existem pelo menos duas coisas muito importantes nessa palavra que eu posso destacar. A primeira delas diz respeito às nossas obras, né? As nossas obras, como os irmãos sabem, que é as obras do crente. A segunda, ela diz respeito a uma coisa que eu tenho percebido muito na internet, por exemplo, assim. Às vezes eu penso assim, meu Deus, será que essas pessoas estão doentes? Porque, irmãos, uma coisa que eu aprendi na minha vida, e Deus me deu a graça de aprender as coisas com muita facilidade, é que a fama é uma faca de dois gumes. E tem gente que faz de tudo na vida para ser famoso. Ele bota uma coisa na internet assim, olha, se você bota uma pessoa sem perna, ou sem braço, ou sei lá o que, e diz, se você se compadece, diga amém. Quer dizer, só para dizer, parece que ela quer dizer assim, olha, eu existo, eu estou aqui, será que ninguém está me vendo? Sabe, faz de tudo, né, para querer aquela glória para eles, né? Porque os irmãos sabem que fama é uma faca de dois gumes, né? Fama é reconhecimento. E quando a Bíblia fala disso, ela fala que a glória das coisas pertence a Deus, né? Seja um jogador de futebol, não é verdade? Um jogador de futebol, um cantor, uma pessoa que tenha um talento muito grande, muito impressionante, aquilo na verdade não pertence ao homem, aquilo pertence a Deus. Afinal, quem deu a pessoa a capacidade dela jogar bem, foi a habilidade, foi Deus. Quem deu a voz de um grande cantor foi Deus. Então Deus espera que toda essa glória seja dada a Ele, não pertence a nós. Nós não temos o direito, porque isso nós não nascemos conosco, né? Se eu sou um cantor e tenho uma voz bonita e tenho um talento, eu não posso puxar isso para mim, porque eu não fiz isso, não foi eu que fiz isso. Deus me fez assim, foi Deus que me deu, né? Como Ele deu o talento para quem canta, para quem inventa um livro, para quem faz uma invenção, porque toda a glória pertence a Deus. Aleluia. E aqui ele diz uma coisa muito interessante, que é para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, não a nós, né? Não dizer assim, olha só que música bonita, né? Glória a Deus pelos irmãos que cantam, né? Louvado seja Deus que deu a eles esse talento. Então a glória é dada para Deus, né? Que fez essas coisas, porque é Ele que merece isso, porque a gente não é nada, porque se Deus tirar nossas habilidades, né? O que vai sobrar? Não sobra nada. Outra coisa, meus irmãos, diz respeito às nossas obras, né? Os irmãos sabem que quando eu viajava quase todo dia ali para Viamão, eu ia escutando um rádio, né? Um programa de rádio, e um dia eu ouvi um homem falar a respeito de uma coisa que acontece com as nossas obras, nossos atos. Irmãos, você não faz ideia de quão complexa é a vida e quanto Deus nos cobra por aquilo que Ele fez, porque Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Quando eu penso assim, sempre quando eu estou fazendo qualquer coisa, eu olho para minhas mãos, meu Deus, como elas se entendem. Eu fico pensando, como é que as mãos se entendem, né? Você pega o sabonete, você pega para cá, você passa a escova para cá, tudo que eu vou fazer eu fico observando, parece que elas têm vida própria, né? E cada coisa funciona direito. Deus é maravilhoso, não é? E aí eu fiquei pensando assim, às vezes coisas que Deus nos cobra, sabe por quê, irmãos? Porque Ele sabe das nossas intenções e da nossa capacidade. Então um homem ia falando com o outro a respeito do que os políticos fazem. Diz assim, olha, um político, por exemplo, isso nunca mais me saiu da minha cabeça. Ele diz assim, que um político corrupto, que pega, por exemplo, dinheiro que é destinado à saúde para comprar um aparelho de hemodiálise, por exemplo. Quando ele rouba aquele dinheiro, quando ele furta aquele dinheiro,
né? E alguém diz assim, você roubou, tá, então eu posso devolver. Ele diz que o simples fato de você devolver o dinheiro não resolve. Porque não resolve, e aí ele explicou por quê. Ele disse assim, porque pela falta daquela máquina, muitas pessoas morreram, muitas mulheres ficaram viúvas. Olha a consequência que tem um ato errado da nossa vida, né? E outra coisa, não é somente para as pessoas que querem fazer as coisas, mas eu digo assim, Deus quando nos dá talento, é Ele que nos coloca no lugar alto. E aí, às vezes aí acontece o seguinte, porque tantos tem uns que querem ser famosos, como tem aqueles crentes que querem se esconder. Eu estou com essa palavra no meu coração já há algum tempo, irmãos, né? Já tem aqueles que se escondem, eles se escondem por medo de ser rejeitado, medo disso, medo daquilo, né? E eu já vou explicar para vocês por que nós não devemos ter essas coisas. Então ele diz assim, então veja que as pessoas que morreram pela falta daquela máquina não podem ser mais voltadas. As mulheres que ficaram viúvas, os filhos que ficaram, órfãos, sem pai, a vida dessas pessoas, as consequências desse ato, de um único ato, elas são infinitas. Porque por causa daquilo, aquelas filhas que ficaram sem pai, podem cada uma ter um rumo totalmente diferente do que teria se elas tivessem o pai delas ali para cuidar delas. Muitos filhos daqueles, na verdade, o curso da vida de muitas pessoas foi mudado para sempre. Isso é uma coisa muito séria. Isso é muito sério, porque o curso da vida dessas pessoas foram sérias. Então, às vezes, um pedido de perdão não é suficiente. Um pedido de desculpa não é suficiente. Devolver ou tentar desfazer algo de errado que a gente fez intencionalmente não é suficiente. Então, a gente tem que ter compreensão. Quando você vive com essa compreensão, que você sabe que Jesus te salvou, te deu uma nova vida, e você pensa nas obras que você vai fazer, e tudo que você faz, já é o contrário. Quando você faz uma coisa boa, essa coisa boa ela também repercute, ela também vai adiante, né? Eu tenho uma história de um berço, né, Ivana? Que nós ganhamos um berço quando a minha filha nasceu. Aquele berço, serviu a muita gente, porque quando uma criança largava aquele, o berço era muito bom, a gente dava para outra família, e para outra, e aquela outra já dá para outra. Então, as coisas boas também elas replicam, elas multiplicam. É claro que o apóstolo Paulo, os apóstolos de Jesus Cristo, até o fim do mundo, eles estarão colhendo fruto do trabalho que eles fizeram. Eles já morreram, mas a conta dele com Deus está crescendo, porque fizeram certo. Porque trouxeram obras. Porque, irmãos, você precisa saber de uma coisa: a única coisa que o homem leva dessa vida são as suas obras. Aí eu pergunto, o que os crentes estão fazendo? A Bíblia diz assim: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem do seu trabalho e as suas obras os sigam. Quando nós saímos daqui, quando nós tombarmos aqui, a única coisa que nós levamos para a presença de Deus são as nossas obras, são aquilo que nós fizemos, e vamos dar conta ou receber galardão pelo que fizemos e também pelo que deixamos de fazer. Porque eu ainda me esforcei para pregar essa palavra. Eu digo assim, não, hoje não vai ser possível. Mas aí aconteceu esse problema que os irmãos vê, né, com a chave, né? Então, você vê que quanta coisa ruim pode acontecer por um ato falho da nossa parte, né? Porque você sai correndo, você pode atropelar uma pessoa, você pode fazer uma coisa, você pode alterar o curso, tudo de uma coisa. Por isso, a minha esposa, ela me conhece. Ela me conhece, ela sabe. Eu tenho um ditado comigo assim, que o que tem que ser feito, tem que ser feito. Eu não deixo nada para depois, eu não deixo nada para fazer depois, eu não deixo nada para amanhã. Tudo que eu puder fazer para Deus, se eu tiver uma coisa para fazer daqui a algum mês, se eu puder fazer, eu faço agora. E quando eu faço, eu digo para ela, eu não dou a minha glória para ninguém. Eu não faço a metade e digo assim, olha, Ivana,
eu lavei os pratos, agora tu guarda. Não, eu lavei, eu guardo os pratos. Ô Ivana, eu lavei, olha Ivana, eu passei, a vassoura, eu varri toda a casa, agora tu passa o pano. Não. Se eu faço tudo. Se eu tiver que fazer, tem que fazer bem feito. É assim que a gente faz. São essas obras que o Jó dizia, se defendeu diante de Deus, eu me defenderei diante do Senhor e mostrarei, darei conta de todos os meus passos, as minhas obras, por onde eu tenho passado, o que eu tenho falado, o que eu tenho feito. Eu como um príncipe me apresentarei a Deus. Isso é que um verdadeiro crente deve fazer. Não ter medo de se esconder, mas de mostrar pela sua vida, você é a luz do mundo. Jesus disse, vocês são a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você está edificado sobre a rocha de Israel, sobre a rocha que é Jesus Cristo. Você está edificado sobre o Filho de Deus. A sua vida tem valor. As pessoas têm que olhar para você e glorificar a Deus e dizer, o Senhor está no nosso meio. Quando no país de Israel existia fome, existia dificuldade, existia doença, existia luta, então assim, o que nós vamos fazer? Tem um homem de Deus nessa cidade. E eles corriam lá no profeta e diziam assim, homem de Deus nos socorre. E aqueles homens eram a presença de Deus no meio do povo, dizendo, trazendo solução, trazendo esperança, trazendo milagres e fazendo coisas para o bem da humanidade. E Deus era glorificado, Deus era exaltado. O que nós vamos fazer? Nós vamos morrer de fome. Mas tem um homem chamado Eliseu. Vamos lá, Eliseu tinha solução. Ah, mas tem um homem chamado Elias. Vamos lá, Elias. Ele é uma candeia, uma cidade edificada na rocha. Ele não podia estar escondido. Aleluia. Irmãos, e a nossa responsabilidade com aquilo que nós temos de Deus. Você não pode escapar. Você não pode escapar do juízo de Deus, porque Deus nos conhece. Deus conhece o nosso aceitar, Deus conhece o nosso levantar, Deus conhece o nosso caminhar. De longe Ele entende o nosso pensamento, Ele prescruta as profundezas do nosso coração, sabe dos nossos pensamentos e das nossas intenções. E se você algum dia teve esse privilégio de nascer de novo, de se entregar para Jesus, você tem que viver com essa consciência de que você vive para Deus, de que seja lá onde você estiver, para onde você for, você tem que ter a certeza de que você é uma luz que ilumina nesse mundo de trevas. E o mundo está uma trevas, irmãos. A igreja, ela representa essa presença divina na face da terra. É muita confusão, é muita mentira, é muito engano, sabe? Não dá para falar nem aqui. Vocês sabem que existem muitas. Eu falei, Ivana, tu já viu a quantidade de propagandas de uma marca só que tem na televisão ou no YouTube? É cansativo. Irmãos, isso é muito dinheiro. Ninguém sabe de onde vem tanto dinheiro. Eu digo, nem a Coca-Cola faz tanto comercial assim. É de minuto a minuto. São milhões e milhões, bilhões e trilhões na mão de uma pessoa só. Hoje você não é mais dono do seu carro. Os carros são feitos para quebrar, os carros são feitos para dar prejuízo, os carros são feitos para estarem direto nas concessionárias. E você não adianta ser um mecânico, porque você não vai pegar um carro e você vai levar no mecânico, ele vai olhar e não vai poder fazer nada. Você tem que ir para lá. A humanidade está sendo escravizada, irmãos, está sendo enganada, está sendo... Você andava com um Fusca, você botava um parafuso, você pegava um pedaço de plástico e amarrava, você resolvia tudo e você tinha um carro para o resto da sua vida. Hoje você tem uma coisa tecnológica que ninguém pode mexer, mas ele vai dar problema sim, porque ele tem data e hora para falhar, para você levar naquele lugar. E assim, uns poucos desse mundo estão se adonando de toda a riqueza da terra e tornando os homens escravos. É muita gente com muito dinheiro que não sabe onde colocar dinheiro, mas escravizando e assim fazendo a humanidade rastejar
atrás de mentiras, com carro novo, com carro elétrico, com carro disso, pessoas que são pagas para fazer propaganda de uma coisa que não presta para nada, que não vale nada, porque se tem alguém preocupado com o clima, isso é um engano, uma mentira, eles só querem roubar e enganar as pessoas. Mas Jesus Cristo nos disse, nos ensinou que a nossa pátria está no céu, que a nossa esperança está em Jesus Cristo, e é por isso que a gente deveria estar lutando com isso. Mas são enganadas, tanto produto falso, tanta falsidade, tanta mentira, tanto engano, mas Jesus é a verdade. Eu disse para a Ivana esses dias, eu sempre estou conversando com ela. Eu não sei como ela não se cansa, porque ela vai caminhando e eu vou pregando atrás dela. Porque eu não aguento ficar calado. E eu digo, Ivana, o dia que o diabo descobriu que ele podia mentir, ele transformou o mundo nessa miséria que nós fizemos. Porque um dia ele descobriu que ele podia mentir, ele é o pai da mentira. E ele transformou isso aqui, nisso aqui. O dia que os homens hoje, agora, nessa época, eles descobriram que lei não vale nada. Porque se você olhar para antigamente, na Pérsia, na Babilônia, na Roma antiga, tinha imperadores que era que nem um deus. Mas eles obedeciam à lei. Porque se não obedecessem, eles eram destituídos, porque a lei diz isso. Você não pode fazer isso. Então eles enfrentavam aqueles reis, aqueles soberanos, podia ser o rei do Egito, mas o que mandava era a lei. Leiam lá na história de Daniel, quando o rei selou com o anel, e o rei disse assim, não, eu vou revogar essa lei, que tu não pode revogar. Que essa é a lei dos persas e dos medos, e você não pode. Agora os políticos sabem assim, olha, a lei quem faz é nós. Então a gente pisoteia, faz o que quer, desfaz, demanda. A lei só tem valor para quem não pode nada. A lei só presta para oprimir os pobres e os que não têm nada. Mas no mundo inteiro, os políticos descobriram que lei não vale nada. Eles fazem, desfazem, mandam e desmandam. E eu digo para você, você vai fazer o quê? Você vai pegar uma bandeira, sair na rua gritando por mudança? Você vai perder o seu tempo, porque o destino da humanidade está aqui. Mas eu sei, e você também sabe, que Jesus Cristo foi ungido Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e todos os reinos do mundo serão submetidos a Ele, e Ele governará com vara de ferro, e você e eu estaremos do lado dele. Mas todos os ímpios serão esmagados, todos os países do mundo, as nações serão despedaçadas por Deus. Aleluia. Que é quem tem o poder e quem manda. E porque a lei de Deus é verdadeira, é séria, não se pode destruir. Você não pode lutar contra aquele que é o Todo-Poderoso, o dono da vida e da morte. E não há quem se coloque diante dele. Esta é a lei que vai prevalecer para sempre. Os céus e a terra passarão, mas as palavras de Jesus Cristo não hão de passar. Por isso o seu refúgio está em Jesus Cristo. O teu refúgio está numa igreja. O teu refúgio está aos pés do Senhor, sabendo que você foi colocado neste mundo como luz, luz do mundo e sal da terra. E quando a gente não assume o nosso lugar, quando nós não assumimos o lugar de luz do mundo e de sal da terra, nós começamos a falhar, e para nada presta a não ser para ser pisado pelos homens. E esse é o que é o medo que faz com que muitos crentes se escondam, indo muitas vezes em igrejas onde as luzes são tudo apagadas para ninguém nem saber que ele está lá. Agora eu quero saber fazendo o quê? Se não confessa Jesus Cristo na luz, né? Aí vai fazer o quê? Então melhor que fosse para uma boate, para uma discoteca. Vai se perder do mesmo jeito. Porque se não quer confessar Jesus Cristo como Salvador, porque tem medo, porque tem vergonha, não vai ser salvo mesmo.
diz, não é? Jesus mesmo disse assim, olha, se alguém fizer tal e tal coisa, melhor que pegue uma corda, é melhor. É melhor, Jesus? Sim, é melhor. Causar escândalo é melhor pegar, botar uma corda no pescoço e se jogar no fundo do mar. Se apressa. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perdendo a sua alma? Mas ele diz assim, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Vocês não precisam de nada. A luz de Cristo está em vocês estão brilhando. E onde vocês vão, as pessoas estão vendo a luz de Jesus Cristo brilhar na tua vida. E não tente esconder isso. Não se entregue para o mundo. Hoje também eu ouvi uma frase muito, muito bonita e muito bacana, que reflete muito bem uma experiência que eu tenho vivido. Ele diz assim, ó, primeiro os inimigos, eles nos ignoram. Eles fazem de conta que você não existe. Aí quando ele vê que você está ali, aí eles começam a rir, a zombar de você, né? A desdenhar do que você está fazendo, como eles faziam com os judeus, né? Aí daqui a pouco ele vê que isso não vai dar resultado, aí eles entram para o confronto e tentam te destruir, tentam te parar. E é aí que você vence. Porque quando eles se levantam para o confronto direto, Jesus Cristo está conosco. A vitória é nossa pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Não há quem vença a Deus. A Bíblia diz assim, Jesus Cristo é vencedor para sempre. A Bíblia diz assim que em Cristo somos mais do que vencedores. Porque Jesus Cristo é que nos protege, é que nos guarda. Nós não vamos entrar no céu porque somos bonzinhos, não, irmãos. Nós vamos porque temos fé em Jesus Cristo e sabemos que Ele é poderoso para nos apresentar irrepreensíveis diante da sua glória com alegria. Ele diz assim, Deus é poderoso para te apresentar diante dele irrepreensível. Irrepreensível é uma pessoa que não merece repreensão nenhuma. E como ele faz isso? Ele é poderoso para fazer. Você não pode fazer, você só tem que querer e desejar. E quem vai fazer é Deus. Deus quer ver em você a vontade. É a mesma coisa que uma pessoa diz assim, Senhor, me dá força para trabalhar, me dá força para fazer isso. Aí Deus olha para você e diz assim, e a força que você tem, você está fazendo o quê? Se você não está fazendo nada, Deus ajuda quem se ajuda. Deus, se você está trabalhando, você está se esforçando, aí você diz assim, Senhor, eu estou cansado, me dá força. Sim, eu vou te dar mais força, porque você precisa. Agora, para quem não faz nada, para quem não quer nada, você sabe que uma coisa, eu fiquei imaginando por que na Bíblia tem uma parte onde os discípulos perguntam para Jesus e dizem assim, Senhor, por que tu fala para nós em parábolas, para eles tu fala em parábolas, para nós tu diz tudo direitinho, que a gente pode entender. Porque era assim, Jesus falava por parábola, mas para eles se explicava exatamente como era. Aí ele diz assim, é porque a vós vos é dado conhecer o reino de Deus, a eles não. Porque existe uma maldição de Deus contra eles que diz assim, vendo vereis e não compreendereis. Né? Quer dizer, Deus, vocês vão ver, mas vocês não vão entender. Vocês vão ouvir, mas não vão compreender. Por quê? Porque por causa da má vontade deles. Porque vocês não querem, porque para que Jesus ia explicar coisa para o fariseu que ele não queria, não estava disposto a obedecer? Né? Se você não está disposto a obedecer, Deus vai te mostrar o quê? Você não vai ficar sabendo de nada. Então quem quer, meus irmãos, dizer assim, Senhor, eu quero me dá um coração puro, me dá uma alma pura, me dá um espírito reto, me dá um coração sincero para te servir. Eu vou te dar, porque você quer, você deseja. Agora chegar enganando, com um coração enganoso, com um coração cheio de dolo, cheio de hipocrisia, aí diz assim, Senhor, eu quero te servir. Quer nada, você quer nada. Será que a gente pode enganar Deus, irmã Margarete? Ninguém pode, né? Ninguém pode. Como é que eu vou chegar, Senhor, eu te amo, me ama, né? Estou vendo o amor que você tem por mim. Senhor, como eu queria ter um dom, queria, né? O que você está fazendo com o dom que você tem? Porque todo mundo tem dom.
Se alguém disser que não tem, naquele dia você vai descobrir que tem. Então, assim, tira o dom desse aqui. Ah, tem, você tem, sim. Tira desse e dá para aquele que tem 7 dons, tem 10 dons, ele vai ficar com 11 agora. Porque ao que tem será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Se coloque de pé, meus irmãos. Quero agradecer de todo o meu coração a presença dos nossos irmãos que estiveram cantando aqui, né, que bondosamente receberam esse convite. Agradeço a Deus por essa graça que Ele nos deu, né, de ter o Senhor aqui conosco, né, e ouvir esses hinos maravilhosos. Voltem sempre, assim que puder, né, nos visitar, tá bom?